E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Coloque aí no comentário como vocês estão, o dia que vocês estão assistindo, o que vocês querem que melhore no vídeo, o que colocar no vídeo. Pode ser coisas aleatórias, não só bíblico. Fala aí o que vocês gostariam de saber, minha história, o que faço. Vocês também, fala aí de vocês. E aí fica bom, né, interagir, um conversar com o outro. Não é só porque a gente está cada um do outro lado da tela que nós não vamos conversar. Vamos interagir, não só eu falar. Vocês falam e eu falo também. Vamos lá, mais uma leitura, né? Gênesis 13, não, desculpa, confundi. Êxodo 13, versículo 17, diz assim: as colunas de nuvem e de fogo. E acontece que, quando o faraó havia deixado o povo ir, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora esse fosse perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte para o Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho. E os filhos de Israel subiram armados da terra do Egito. E Moisés tomou consigo os ossos de José, porque havia jurado solenemente aos filhos de Israel, dizendo: Deus certamente vos visitará, e daqui levareis meus ossos convosco. E começaram sua jornada de Sucote, e acamparam em Etã, na borda do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para conduzi-los pelo caminho, e à noite numa coluna de fogo, para lhes dar luz, para que fossem de dia e de noite. Ele não tirou a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite, de diante do povo. Deixa eu esclarecer uma coisa aqui que me veio à mente. Deus fez essa coluna de nuvem e de fogo não somente para guiá-los, mas sim também para ajudá-los, porque no deserto o dia é muito quente, por volta de 50 a 60 graus Celsius, sem nuvem, sem nada, sem água. Então, a coluna de nuvem durante o dia é exatamente para amenizar o calor, para poder eles pudessem caminhar as longas distâncias. E à noite, por mais que de manhã é muito quente, de noite se torna quase que 0 grau, é muito frio. Então, como a pessoa vai caminhar longos percursos durante o frio? Por isso, a coluna de fogo. Por isso, a coluna de nuvem de manhã para aliviar o calor, e a coluna de fogo durante a noite, para além de guiá-los pela noite, ajudar no frio. Então, pessoal, vamos agora ao segmento da Bíblia, né? Vamos ver o que ela diz. Isso é o que eu estou falando, que me veio na minha mente. O Senhor podia ter levado seu povo em segurança por qualquer rota que ele desejasse. A coluna da rota, aqui é o comentário a respeito dela, oferece uma visão do pensamento do Senhor e também dos israelitas. O Senhor conhecia os israelitas melhor que o faraó, que os considerava uma ameaça militar. Isso equilibra os relatórios de que os israelitas adoraram e obedeceram, e prenuncia o comportamento futuro deles. No processo do êxodo, Deus antecipou o pensamento tanto dos israelitas quanto dos egípcios e o colocou a seu próprio uso.
Tal como sua escolha para manter vivo o faraó, esta escolha derrota revela quem é o Senhor. Como resultado dela, os israelitas veriam o Senhor lutar por eles. Eles experimentariam o seu cuidado e a sua disposição para trabalhar a respeito das debilidades deles. Arqueologistas descobriram que o Egito possuía reforçadas fortalezas ao longo da rota norte, junto à costa do Mediterrâneo. Embora essa rota levasse os israelitas pelo caminho mais direto a Canaã, pelo território dos filisteus, ela apresentava extremo perigo e constante oposição. Os filisteus vieram para a costa leste do mar Mediterrâneo, de ilhas do mar Egeu, e mais tarde seriam frequentes inimigos de Israel. A oposição egípcia ou filisteia teria sido desanimadora para os israelitas nessa ocasião. O caminho pelo deserto levaria Israel para o leste, a península do Sinai, para o deserto de Sur. Deserto descreve áreas desabitáveis, com variadas quantidades de água e pasto. Dependendo da área e do período do ano, a descrição dos israelitas saindo preparados para lutar usa uma palavra rara e parece contrária à avaliação do Senhor. Talvez haja ironia a ser reconhecida na discrepância entre prontidão externa e interna. Deus estava fazendo exatamente aquilo que o José tinha dito que ele faria. O Senhor tinha prometido acompanhar Moisés em seu confronto com o faraó. Agora ele representava sua presença com os israelitas por meio de uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Por vezes ela desceria e mostraria que o Senhor estava falando com Moisés. Até mesmo outros povos ouviriam a respeito dela. E aí, pessoal, agora temos aqui também umas traduções do hebraico. Matishá, pronúncia hebraica, matat, tradução da Bíblia, pão ázimo. Usos em Êxodo. Usos no Antigo Testamento, 53. Passagem em foco, Êxodo 12, versículo 8. 15, versículo 17 ao 18, 20 e 39. Matchar ou mexur é um bolo, bolacha ou pão de forma achatada, assado rapidamente, composto por farinha de trigo e água em massa preparada sem fermento. As pessoas podiam fazê-lo quando não havia tempo para ele ser mais elaborado. Os israelitas comeram pão ázimo sob tais condições no Êxodo. Deus requeriu pão ázimo, ou pão da aflição, na Páscoa para lembrar os israelitas que eles deixaram o Egito às pressas. A Páscoa junto com a festa dos pães sem fermento, celebrada nos 7 dias seguintes, podiam ser ambas chamadas de festa dos pães sem fermento. O pão ázimo também era necessário para a consagração dos sacerdotes, para a dedicação de nazireus, para a oferta de cereais e para o sacrifício de comunhão. Uma parte dele era queimada no altar, com os sacerdotes comendo o restante. Então aqui se encerra mais uma leitura. Fiquem com Deus e curtam, comentem, compartilhem. E até a próxima. Um abraço.